Olá a todos, bem-vindos ao Coração Escondido. Obrigado por apoiarem as minhas histórias. Minha avó olhou para os meus pais com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva nem tristeza, era algo mais frio, algo definitivo. Ela disse 7 palavras que fizeram os dois empalidecerem completamente. A guitarra já era dela por direito. Então, ela se voltou para mim e acrescentou algo que mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha família. E ela não valia apenas 350 mil reais, nem a Dura. Minha Dura-me 350 mil, querida. Valia mais de 2 milhões. Eles não apenas tiraram sua herança, eles cometeram um crime grave. Meu pai abriu a boca para falar. Nada saiu. Minha mãe agarrou a bancada da cozinha como se fosse cair, e eu fiquei ali, na sala da minha avó, percebendo que as pessoas que me criaram eram estranhas para mim. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar do início. Meu nome é Liliana Oliveira, tenho 29 anos e trabalho como arquivista na biblioteca de uma grande universidade em Campinas, São Paulo. Meu trabalho é organizar documentos históricos, preservar manuscritos antigos e garantir que coisas importantes não sejam perdidas ou esquecidas. A ironia disso ficará clara muito em breve. Foi em uma terça-feira que meu mundo desmoronou. Uma terça-feira completamente comum. Eu estava almoçando na minha mesa, um sanduíche de mortadela e uma maçã, catalogando registros de navegação do século XIX. Meu telefone tocou e vi o nome da minha mãe na tela. Quase não atendi. Falávamos talvez uma vez por mês, e geralmente era ela me contando sobre os filhos do meu irmão ou reclamando do seu jardim. Mas atendi, e minha mãe, naquela voz alegre que ela usa quando quer se exibir, começou a me contar sobre a reforma da cozinha do meu irmão, Paulo. Você não acreditaria como está ficando linda, disse ela. Fogão industrial, bancadas de mármore italiano, armários planejados. Seu pai conseguiu um preço ótimo por aquela guitarra velha. 350 mil reais. Você consegue acreditar? O Paulo está absolutamente radiante. Senti o sanduíche virar cimento no meu estômago. Que guitarra? Perguntei, embora já soubesse, embora minhas mãos já tivessem começado a tremer. Aquela na casa da vovó, disse ela como se não fosse nada, como se estivesse falando de um abajur velho ou de uma cadeira quebrada. O Paulo precisava da cozinha pronta antes do Natal, e você sabe como são os empreiteiros. Seu pai cuidou de tudo. Minha mãe tem essa habilidade notável de dar notícias devastadoras no mesmo tom que usaria para descrever uma receita de lasanha. É honestamente impressionante da pior maneira possível. Aquela guitarra não era apenas um instrumento. Era história. Era um legado. Era a única coisa que me fazia sentir que eu tinha importância na minha família. Minha avó, Viviane Aldridge, foi uma musicista de estúdio no Rio de Janeiro durante as décadas de 1960 e 1970. Ela tocou em discos que ganharam discos de ouro e platina. Ela esteve em estúdios com lendas da bossa nova e da tropicália. E uma noite, após uma sessão de gravação que durou até as 3 da manhã, um produtor entregou a ela uma guitarra e disse que ela a tinha merecido. Uma Gibson Les Paul Standard de 1959, com acabamento Cherry Sunburst, uma de aproximadamente 300 fabricadas naquele ano. O tipo de instrumento pelo qual museus brigariam. O tipo de guitarra que colecionadores venderiam suas casas para possuir. No meu aniversário de 18 anos, minha avó me sentou em sua sala e disse que aquela guitarra era minha. Legalmente sua agora, disse ela. Eu quero que você a tenha. Eu tinha 18 anos. Achei que ela queria dizer algum dia, quando ela se fosse. Quando eu fosse mais velha, não entendi que ela queria dizer naquele momento, naquele exato dia, e que já tinha assinado papéis tornando isso oficial. A guitarra ficou na casa dela porque eu morava em apartamentos minúsculos com colegas de quarto que deixavam louça na pia e perdiam as chaves constantemente. Parecia mais seguro lá. Eu a visitava e às vezes apenas me sentava com ela, passando os dedos pelo estojo. Eu estava guardando-a, planejando aprender a tocar algum dia. Acontece que o algum dia veio e passou, enquanto eu estava ocupado organizando manifestos de carga do século XVIII. Aqui está o que você precisa entender sobre minha família. Tenho um irmão mais velho chamado Paulo.
Ele tem 34 anos, é casado com uma mulher chamada Gabriela e tem 2 filhos. Ele é o que minha mãe chama de o bem-sucedido. O casamento do Paulo foi uma cerimônia luxuosa em um clube hípico. Meus pais fizeram um empréstimo para pagar por isso. Meu casamento foi um churrasco no quintal que minha mãe chamou de íntimo e significativo, que é o que você diz quando não quer gastar dinheiro. Os filhos de Paulo têm fundos de faculdade que meus pais começaram no dia em que nasceram. Quando eu estava me candidatando a universidades, minha mãe me disse que o ProUni e as bolsas existiam por um motivo. Eu costumava pensar que era filha independente, a que não precisava de ajuda. Agora entendo que eu era apenas aquela que eles não tinham vontade de ajudar. Quando minha mãe terminou de se gabar da cozinha de Paulo, fiz uma pergunta. A vovó concordou com isso? Houve uma pausa, apenas meio segundo de hesitação. Seu pai cuidou da papelada, disse ela. Tenho certeza de que estava tudo bem. Aquela hesitação me disse tudo. Eu disse que precisava desligar. Deixei meu sanduíche na mesa e saí da biblioteca sem avisar ninguém. Entrei no meu carro e dirigi 45 minutos até a casa da minha avó, esperando o caminho todo que fosse algum tipo de mal-entendido. Mas eu sabia que não era. Em algum lugar profundo do meu peito, eu já sabia. Quando estacionei na entrada dela, fiquei no carro por 1 minuto inteiro, apenas respirando. Minha avó tinha 78 anos. Ela confiava plenamente no filho, e se eu estivesse certa sobre o que aconteceu, eu estava prestes a quebrar o coração dela. Caminhei até a porta da frente e bati. Ela abriu com um sorriso que desapareceu no momento em que viu meu rosto. Querida, disse ela, o que há de errado? Tudo, eu queria dizer. Tudo está errado. Mas em vez disso, fiz apenas uma pergunta simples. Vovó, onde está a sua guitarra? Antes de continuarmos, por favor, clique no botão de se inscrever e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio tudo e o seu apoio significa o mundo para mim. O rosto da minha avó passou por 3 expressões em cerca de 2 segundos. Confusão, preocupação e algo que parecia quase medo. O Ricardo a levou há 3 semanas, disse ela lentamente, para uma avaliação. Ele queria segurá-la adequadamente. Ela fez uma pausa e sua voz ficou mais baixa. Ele disse que era para você, Liliana. Ele me disse que estava preocupado com ela aqui, desprotegida. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Meu pai tinha usado meu nome. Ele fez minha avó acreditar que estava me ajudando enquanto roubava nós duas. Eu nunca disse isso, eu disse a ela. Vovó, eu nunca pedi para ele fazer nada. A mão dela foi ao peito. Ela deu um passo para trás e sentou-se pesadamente no sofá atrás dela. Eu a segui para dentro e fechei a porta, vendo a cor desaparecer de seu rosto. Ele disse que tinha um comprador interessado, sussurrou ela. Um colecionador especializado em instrumentos vintage. Ele disse que você receberia o dinheiro. Ele disse que você precisava para pagar suas dívidas estudantis. Eu paguei minhas dívidas estudantis há 2 anos. Meu pai sabia disso. Ele esteve no jantar onde anunciei isso, onde minha mãe disse, que bom, e imediatamente mudou de assunto para os filhos do Paulo. Liguei para meu pai ali mesmo, na sala da minha avó. Coloquei no viva-voz para que ela pudesse ouvir. Ele atendeu no 3º toque, parecendo irritado. Eu estava em uma reunião, Lili. O que foi? Eu preciso te perguntar sobre a guitarra da vovó, eu disse, mantendo a voz firme. O tom dele mudou imediatamente, mais suave, mais cauteloso. Ah, isso, sim. A mamãe assinou uma autorização. Tudo foi completamente legítimo. O dinheiro foi direto para a conta do Paulo para a cozinha, exatamente como discutimos. Eu nunca tinha discutido nada com ele. Mas essa não foi a parte que fez o queixo da minha avó cair. Você me disse que o dinheiro era para Liliana, disse ela, alto o suficiente para ele ouvir. Houve silêncio na linha, então meu pai riu. Aquela risada forçada e desajeitada que as pessoas usam quando são pegas em uma mentira. Mãe, você deve ter se lembrado errado. Nós conversamos sobre isso. Você assinou os papéis. Olhei para minha avó. Ela estava balançando a cabeça lentamente. Eu nunca assinei nada autorizando uma venda, disse ela. Ricardo, eu confiei em você. Mais silêncio. Então a voz do meu pai ficou fria. Eu tenho um documento bem aqui. Sua assinatura está nele.
Não sei que tipo de jogo vocês duas estão jogando, mas eu cuidei disso adequadamente. Fale com meu advogado se tiver algum problema. Ele desligou. Minha avó olhou para o telefone na minha mão como se fosse uma cobra. Aquela negação suave e confiante, aquele descaso casual com a memória dela, aquela completa falta de culpa. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eu nunca assinei nada, Liliana. Eu juro por você. Eu acreditei nela. Meu pai tinha mentido com tanta facilidade, tão suavemente, que eu sabia que aquela não era a primeira vez dele. As pessoas não ficam tão boas e enganadas da noite para o dia. Naquela noite, meu irmão Paulo postou fotos no grupo da família. Sua nova cozinha brilhava sob iluminação profissional. Fogão industrial, bancadas de mármore com veios cinzas, armários brancos planejados com puxadores de latão. Finalmente, escreveu ele com 3 emojis de coração. Obrigado, pai e mãe. Os comentários de tias e primos começaram a chegar. Lindo! Que inveja! Você merece, querido. Olhei para a tela do meu celular até ela escurecer. Ninguém mencionou de onde veio o dinheiro. Talvez eles não soubessem. Talvez não quisessem saber. Eu quase me convenci a deixar para lá. Passei minha vida inteira sendo a sensata, aquela que não criava problemas, aquela que entendia que algumas pessoas precisam de mais e outras de menos. E eu estava sempre, de alguma forma, na segunda categoria. Talvez eu estivesse reagindo exageradamente. Talvez a vovó realmente tivesse assinado algo e esquecido. Ela tinha 78 anos, afinal. A memória falha. Eu tinha ficado tão boa em duvidar de mim mesma que quase fiz isso de novo. Mas na manhã seguinte, voltei à casa da minha avó. Ela não tinha dormido, eu podia ver em seu rosto. Ela estivera pensando a noite toda. Eu continuo repassando tudo, ela me disse. O Ricardo veio uma terça de manhã. Ele trouxe papéis, mas disse que eram apenas para o avaliador, descrições técnicas, formulários de seguro. Ele apontou onde assinar. Eu não li com cuidado porque... A voz dela falhou. Porque ele é meu filho. Eu confiei nele. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Então sua expressão mudou. Ficou mais dura, mais clara. Mas eu nunca autorizei uma venda, disse ela. E eu tenho me lembrado de outras coisas. Ela me contou sobre as joias. 3 anos atrás, meu pai se ofereceu para levar algumas de suas peças para serem limpas. Um broche de diamante que pertenceu à mãe dela, um relógio vintage dos anos 40, um colar de pérolas que ela usou no dia do seu casamento. Elas nunca voltaram. Ela perguntou a ele sobre elas 2 vezes. Na primeira vez, ele disse que o joalheiro estava com muito trabalho. Na segunda vez, ele disse que ela já as tinha buscado e esquecido. Eu achei que estava ficando louca, disse ela. Fui ao médico. Eu estava apavorada de ter demência. Chorei por semanas pensando que não podia mais confiar na minha própria memória. Ela olhou para mim e vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Minha avó sobreviveu à indústria da música nos anos 60. Ela se manteve firme em salas cheias de homens que queriam levar o crédito pelo trabalho dela. Ela não era uma idosa frágil. Ela estava furiosa. Acontece que eu não estava perdendo minha memória, disse ela. Eu estava perdendo meus pertences. E meu filho estava me deixando acreditar que eu estava ficando louca para que eu não fizesse perguntas. Ela se levantou lentamente, caminhou até o gancho da porta e pegou as chaves do carro. Aonde vamos? Perguntei. Ao banco, disse ela. Há um cofre de segurança com seu nome. Eu deveria ter lhe mostrado anos atrás, mas continuei esperando estar errada sobre ele. Ela abriu a porta da frente e olhou para mim. Eu não estava errada. O banco era um prédio de tijolos no centro da cidade. Minha avó era cliente de lá há mais de 40 anos. O gerente a cumprimentou pelo nome e nos levou ao cofre sem fazer perguntas. O cofre estava em ambos os nossos nomes. Eu nem sabia que estava nele. A vovó puxou uma pasta parda grossa com documentos e a entregou para mim. As mãos dela estavam firmes, mas os olhos não. Abra, disse ela. O primeiro documento mudou tudo. Era uma escritura de doação autenticada em cartório, datada de 15 de agosto de 2014, meu aniversário de 18 anos. Em linguagem jurídica clara, transferia a propriedade total da Gibson Les Paul Standard de 1959, número de série 94.721,
de Viviane Aldridge para Liliana Oliveira. Havia assinaturas de testemunhas, havia o selo do cartório. Era completa e inquestionavelmente legítimo. Eu disse que era sua, minha avó disse baixinho. Eu quis dizer legalmente sua, naquele dia. Olhei para o documento em minhas mãos. Eu achei que você queria dizer eventualmente. Achei que quando você estivesse, eu quero dizer... Eu sei. Ela assentiu lentamente. Eu deveria ter explicado melhor. Deveria ter lhe dado uma cópia. Mas eu esperava que isso nunca importasse. Esperava estar errada sobre o seu pai. Ela respirou fundo. Comecei a ver problemas anos atrás. Coisas pequenas. Dinheiro que emprestei a ele desapareceu. Itens de família que sumiram. Pequenas mentiras que não batiam. Ele é meu filho. Eu o amo. Mas não confio nele há muito tempo. Ela tinha feito isso secretamente. Usou seu próprio advogado, não o da família. Manteve o documento em um cofre ao qual meu pai não tinha acesso. Nunca contou a ninguém. Ela estava me protegendo há 11 anos. Protegendo a guitarra, esperando exatamente por esse tipo de traição. Minha avó estava basicamente comandando uma operação de contra-inteligência da mesa da cozinha dela. Eu claramente a subestimei. Havia um segundo documento na pasta. Uma avaliação profissional de 2018. Um especialista em instrumentos vintage examinou a guitarra, verificou sua autenticidade e avaliou seu valor em R$1.800.000. Li o número 3 vezes. Depois li de novo. Isso foi há 6 anos, disse minha avó. Os preços subiram desde então. Verifiquei vendas recentes no ano passado. Guitarras como a sua estão sendo vendidas por mais de R$2 milhões agora. Meu pai a vendeu por R$350 mil. Ou ele era catastroficamente ignorante sobre o que estava roubando, ou o comprador se aproveitou do seu desespero. Provavelmente ambos. Quando voltamos para o meu apartamento, comecei a pesquisar. O comprador era um negociante em São Paulo chamado Instrumentos de Luxo. O site deles era elegante e profissional. Especializavam-se em guitarras vintage raras e o slogan deles fez meu estômago revirar. Encontramos o valor que outros perdem. Pesquisei o inventário atual deles e lá estava ela, minha guitarra. A guitarra da minha avó, postada com fotografias profissionais e procedência detalhada. R$2.250.000. Ele a sabia exatamente o que tinham comprado por R$350 mil. Planejavam lucrar quase R$2 milhões. Mas essa não era a pior parte. Continuei cavando. Lembrei-me de algo que meu pai mencionara no Natal passado. Ele disse que estava mandando avaliar algumas coisas antigas. Eu não prestei atenção na época. Por que prestaria? Meu pai estava sempre falando de esquemas e negócios que nunca davam em nada. 2 semanas depois, eu estava na casa dos meus pais para o aniversário do meu sobrinho. Enquanto todos estavam no quintal vendo as crianças, entrei na cozinha e abri a gaveta de bagunça. Toda a família tem uma. A gaveta cheia de pilhas, elásticos, panfletos de entrega e cartões de visita. Instrumentos de luxo. Teodoro Medeiros, proprietário. No verso, escrito à mão em tinta azul, Ricardo, me ligue sobre a Gibson quando quiser. Teu. Aquilo não foi uma venda aleatória. Meu pai vinha planejando isso. O negociante estava esperando. Tirei uma foto do cartão e o coloquei exatamente onde o encontrei. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha e fiz o que faço de melhor. Construí uma linha do tempo. Organizei as evidências. Documentei tudo. Meu pai sabia do negociante há pelo menos 1 ano. Ele tirou a guitarra da minha avó sob falsos pretextos, alegando que era para avaliação e seguro. Ele falsificou a assinatura dela em uma autorização de venda e vendeu uma propriedade que legalmente me pertencia há 11 anos. Isso não era um desentendimento familiar. Não era um mal-entendido. Isso era roubo. Isso era falsificação. Isso era estelionato. Liguei para minha avó e contei o que encontrei. Houve um longo silêncio ao telefone. Eu podia ouvi-la respirando, processando, decidindo. Quando seu avô estava morrendo, disse ela finalmente, ele me fez prometer cuidar do Ricardo. Ele temia que nosso filho fosse fraco, facilmente tentado. Passei 40 anos cumprindo essa promessa,
inventando desculpas, limpando bagunças, dizendo a mim mesma que não era tão ruim quanto parecia. A voz dela endureceu. Mas ele roubou de você, da minha neta, usando meu nome, fazendo-me pensar que eu estava perdendo a cabeça. Cansei de protegê-la. Ela me deu um número de telefone. Carolina Cavalcante, disse ela. Ela é uma advogada em São Paulo especializada em fraudes e disputas de herança. Ela é cara, mas ela vence. Vovó, eu não posso pagar. Eu posso, disse ela. É exatamente para isso que economizei meu dinheiro. Proteger minha família de verdade. Minha avó tinha um tipo de conta-poupança que só acontece quando se vive as décadas passadas sem desenvolver hábitos caros. Todos aqueles anos dizendo não obrigada às festas de rockstars finalmente valeram a pena. Na manhã seguinte, liguei para Carolina Cavalcante e marquei um horário. A guitarra era legalmente minha, a prova era clara. E pela primeira vez na vida eu não seria sensata. Eu ia buscar justiça. O escritório de Carolina Cavalcante ficava no 10º andar de um prédio na Avenida Paulista. Sem recepção luxuosa, apenas uma mulher de seus 50 anos atrás de uma mesa cheia de papéis, óculos de leitura empurrados para a testa, olhando para mim como se estivesse decidindo se eu valia o tempo dela. Entreguei a ela a pasta, a escritura de doação, a avaliação, as fotos do cartão de visita, a linha do tempo que construí. Ela leu tudo 2 vezes sem dizer uma palavra. Então olhou para mim e sorriu. Não foi um sorriso caloroso. Foi o sorriso de quem gosta de vencer. Este é um dos casos mais claros que vi em anos, disse ela. Transferência de propriedade clara, falsificação documentada, danos comprováveis e uma trilha de papel levando direto ao comprador. Seu pai tornou isso notavelmente fácil. Ela explicou-me as opções. Havia 2 caminhos, e eu poderia seguir ambos ao mesmo tempo. O caminho criminal significava registrar um boletim de ocorrência por estelionato e falsificação de documento, ambos crimes graves. Além disso, havia exploração financeira de idoso, já que meu pai manipulou minha avó de 78 anos. O caminho civil significava processar pela devolução da minha propriedade e por danos, a diferença entre o que meu pai vendeu a guitarra e o que ela realmente valia, além de honorários advocatícios e compensação por danos morais. Carolina recostou-se na cadeira. Quero que você entenda uma coisa, disse ela. Se seguirmos com a queixa criminal, seu pai enfrentará tempo de prisão. Prisão real, não apenas serviços comunitários. Anos atrás das grades. Ela esperou minha reação. Eu não tive nenhuma. Eu entendo, eu disse. Ela assentiu lentamente. Bom, então vamos falar de provas. Passei as 2 semanas seguintes fazendo o que faço de melhor, reunindo documentos, construindo o caso. Meu treinamento de arquivista me preparou exatamente para esse momento. Consegui uma cópia da carta de autorização falsificada. Meu pai, em sua arrogância, guardou uma cópia em seu arquivo em casa. Ele estava orgulhoso de sua papelada. Mostrou a minha mãe, que mencionou a minha avó, que pediu para ver. Ele a entregou sem hesitar, nunca imaginando que ela fotografaria e enviaria para mim. Carolina trouxe um perito grafotécnico, um especialista que analisa a caligrafia para casos judiciais. Ele comparou a assinatura real da minha avó em sua identidade e documentos bancários com a assinatura na autorização. As diferenças eram óbvias quando se sabia o que procurar. Padrões de pressão, formação das letras, a maneira como certos laços se conectavam. A conclusão do perito foi definitiva. Aquela assinatura não foi escrita por Viviane Aldridge. Também obtivemos os registros telefônicos da minha avó. Eles mostravam ligações do meu pai nos dias anteriores a ele levar a guitarra. Ligações curtas, do tipo em que você confirma detalhes e garante que alguém estará em casa. E havia o cartão de visita, a nota manuscrita de Teodoro Medeiros. Ricardo, me ligue sobre a Gibson quando quiser. Prova de que aquela não foi uma decisão impulsiva. Prova de que meu pai planejava aquilo há pelo menos 1 ano. Mas a investigação revelou outra coisa. Algo que tornou tudo pior. Lembra das joias que minha avó achou que tinha perdido? O broche de diamante, o relógio vintage, o colar de pérolas? O investigador de Carolina encontrou registros de itens semelhantes vendidos a um antiquário no interior de Minas Gerais há 3 anos. O nome do vendedor era Ricardo Oliveira. R$ 150 mil que se foram.
e minha avó passou meses acreditando que estava desenvolvendo demência. Quando contei a ela não chorou, apenas ficou muito quieta por um longo tempo. Ele me deixou pensar que eu estava perdendo a cabeça, disse ela finalmente. O próprio filho. Tudo para que eu não fizesse perguntas. Aquele foi o momento em que soube que não haveria reconciliação, nem terapia familiar, nem caminho de volta ao normal. Meu pai não tinha apenas nos roubado. Ele torturou deliberadamente a própria mãe para cobrir seus rastros. Eu tenho 40 mil reais. Não é um amor tão fácil, mas é uma dança. A noite levada do mar é minha, pulando ferias de dentro do nada. O a sóis caisas que você quer irá. E num antuiço, a nova suzinado me ermatilde o susto. 40,000 namin a pupan-se /c. A não uma fortuna, mas na nada. Anos levando marmita, pulando fi e essa dizendom as coisas que eu queria. Enquanto isso, a nova cozinha do meu ir ao custou 340 mil de dinheiro roubado. Passei minha vida inteira sendo responsável, e meus pais levaram 30 segundos para decidir que eu não merecia o que era meu. Carolina preparou 3 cartas de notificação. A primeira foi para instrumentos de luxo. Devolvam a guitarra imediatamente ou enfrentem um processo por receptação de produto roubado. Sabemos que o vendedor não tinha autoridade legal. Temos a documentação. Sua escolha é cooperar ou ser citado em um processo que se tornará registro público. A segunda foi para o meu pai. 1.800.000 reais em danos, representando a diferença entre o preço de venda e o valor real da guitarra. Responda em 10 dias ou enfrente processos civis e criminais. A terceira foi para ambos os meus pais conjuntamente. Um aviso de que todas as evidências foram compiladas e seriam enviadas às autoridades se nenhum acordo fosse alcançado. Nada de telefonemas, nada de reuniões familiares, nada de confrontos chorosos. Apenas papel, lei e consequências. Acompanhei o rastreamento da entrega como se fosse o documento mais importante que já manipulei. Trabalho com registros históricos, já processei correspondências do século XIX, mas nada fez minhas mãos tremerem como ver aquela confirmação de entrega aparecer na tela. Entregue. Assinado pelos 3. Agora eu esperei. Por 2 dias meu telefone ficou em silêncio. Fui trabalhar. Almocei na minha mesa. Catalogamos manuscritos e respondi e-mails, fingindo que tudo estava normal. No 3º dia, meu celular começou a tocar e não parou mais. Se essa história está te deixando ansioso, por favor, tire um segundo para se inscrever e clicar no sininho de notificação. Isso realmente me ajuda a continuar criando essas histórias para você. Agora, vamos ver o que acontece a seguir. O negociante cedeu primeiro. 2 dias depois de receber a carta de Carolina, a Instrumentos de Luxo respondeu através de seu advogado. Eles devolveriam a guitarra imediatamente. Nenhum processo seria necessário. Eles também forneceriam toda a documentação da venda, incluindo todas as comunicações com meu pai. Eles não queriam publicidade. A reputação de um negociante de instrumentos vintage é tudo. A notícia de que compraram mercadoria roubada destruiria o negócio deles na comunidade de colecionadores. Carolina me ligou com a notícia. Eles desistiram mais rápido que um castelo de cartas no furacão, disse ela, e estão nos dando tudo. O tudo acabou sendo muito útil. As comunicações entre meu pai e Teodoro Medeiros pintavam um quadro claro. Meu pai entrou em contato primeiro, não o negociante. Ele citou o cartão de visita de 1 ano antes. Descreveu a guitarra e disse que era uma peça de família que precisamos vender rápido. Medeiros fez uma pergunta. Sua mãe sabe disso? A resposta do meu pai. Ela autorizou. A papelada está pronta. O negociante ofereceu 250 mil reais. Meu pai contra ofertou em 370 mil reais. Fecharam em 350 mil reais. Toda negocia-se. A tilde o levou 4 dias. Meu pai aceito um preci /c. O que era menos de 340 mil reais para a cozinha. 10 mil reais que meu pai guardou como o que ele provavelmente chamou de taxa de administração. O legado da minha avó vendido por um fogão industrial e um dinheirinho de bolso. No 4º dia, meu pai me ligou. Primeira vez que nos falávamos desde aquela tarde na sala da vovó. A voz dele começou controlada, quase profissional.
Liliana, isso é assunto de família. Você está trazendo advogados para um assunto de família. Não é assim que resolvemos as coisas. Mantive minha voz firme. Você roubou minha propriedade, eu disse. Isso torna o assunto um negócio jurídico. Ele tentou a raiva. Depois de tudo que fizemos por você, depois de todos os sacrifícios que sua mãe e eu fizemos, fiz a ele uma pergunta simples. O que exatamente você fez por mim? Silêncio. Ele tentou a barganha. Podemos resolver isso. Eu te pago de volta com o tempo. Apenas cancele os advogados e podemos resolver como uma família. Com que dinheiro? Você não tem 2 milhões de reais. Mais silêncio. Então ele tentou a culpa, a arma que sempre funcionara antes. Sua avó tem 78 anos, disse ele. O coração dela não aguenta esse tipo de estresse. É isso que você quer? Colocar sua avó no hospital? A vovó foi quem contratou advogado, eu disse. O silêncio mais longo de todos. Então ele desligou, sem dizer mais nada. Carolina registrou o boletim de ocorrência no dia seguinte. Todas as provas, a assinatura falsificada, a perícia, as comunicações com o negociante, o padrão de roubos anteriores, uma detetive foi designada para o caso. Ela solicitou um depoimento do meu pai. Não uma prisão, ainda não. Apenas um depoimento. Meu pai contratou um advogado, e não um dos bons. Ele não podia pagar por um bom. O conselho do advogado foi cooperar, responder perguntas e parecer arrependido. Durante o depoimento, meu pai tentou minimizar tudo. Mal entendido familiar, disse ele. Minha mãe é idosa, ela se confunde. Minha filha é emocional. A detetive não se impressionou. Mal entendidos familiares não envolvem assinaturas falsificadas, disse ela. Foi quando meu pai percebeu que isso não ia embora. Não era algo de que ele pudesse se livrar na conversa. Não era uma situação em que ser charmoso e confiante o salvaria. 3 dias depois, minha mãe ligou. Ela estava chorando. Ela sempre chorava quando queria algo. Como você pôde fazer isso com seu pai? Disse ela. Como pôde destruir esta família? Fiz a ela a pergunta óbvia. Como ele pôde fazer isso comigo? Ela tinha uma resposta pronta. Foi pelo Paulo. Ele precisava daquela cozinha. Ele tem filhos, Liliana. Ele tem uma família para cuidar. E o que eu tenho? Ela não respondeu. Você sempre foi tão independente, disse ela finalmente. Tão autossuficiente. Não achamos que você se importaria. E lá estava a verdade, exposta, sem que ela percebesse o que tinha admitido. Eles não achavam que eu me importaria em ser roubada. Eles não achavam que eu notaria. Eles não achavam que eu importava o suficiente para ser considerada. Eu me importo, eu disse. E desliguei. A última ligação veio do meu irmão. A voz de Paulo estava diferente do que eu esperava. Não estava brava, nem defensiva. Estava trêmula. Liliana, eu preciso que você saiba de uma coisa. Papai e mamãe me disseram que a vovó concordou em vender a guitarra. Disseram que ela queria ajudar na cozinha. Disseram que foi ideia dela. Eu sei, eu disse. Eu nunca teria aceitado o dinheiro se soubesse. Ele hesitou. Você vai me processar? Eu faço parte disso? Você recebeu dinheiro, eu disse. Você se beneficiou do roubo. Eu não sabia que era roubada. Isso é para os advogados decidirem. Longo silêncio. Isso vai destruir o papai e a mamãe, disse ele. Eles se destruíram sozinhos, eu disse. Eu sou apenas a pessoa que finalmente percebeu. 6 semanas depois de eu enviar as cartas, a guitarra voltou para casa. Um mensageiro especializado a entregou no meu apartamento. O mesmo estojo, o mesmo instrumento, intacto. Abri o estojo e olhei para ela por um longo tempo. O acabamento Cherry Sunburst, gasto nos lugares certos. Mais de 50 anos de história da música em madeira laqueada e cordas de aço. Ela parecia diferente agora. Não porque ela tivesse mudado, mas porque eu mudei. Nunca foi sobre o dinheiro, mas também nunca foi apenas sobre a guitarra. Foi sobre ser vista, ser valorizada, ser acreditada. Fechei o estojo e liguei para minha avó. Ela está em casa, eu disse. Ela começou a chorar, mas desta vez eu sabia que era um tipo certo de lágrimas. O processo legal levou 4 meses do início ao fim. O advogado do meu pai revisou as provas e deu a ele o conselho que ele não queria ouvir. Um julgamento significava registro público, atenção da mídia, condenação garantida. As provas eram esmagadoras. A assinatura falsificada,
as comunicações documentadas, o padrão de furtos anteriores. Um acordo judicial significava algum controle, acusações reduzidas, potencialmente uma sentença mais curta. Meu pai escolheu o acordo não porque estivesse arrependido, mas porque era calculista até o fim. Ele se apresentou diante de um juiz e se declarou culpado de 2 crimes graves: estelionato por roubo de propriedade de alto valor e falsificação de documento. O juiz não teve simpatia. Este não foi um momento de fraqueza, disse ele. Foi um roubo calculado da sua própria filha, facilitado pela manipulação da sua mãe idosa. O tribunal não encontra circunstâncias atenuantes. Ricardo Oliveira, 2 anos e meio de prisão, 5 anos de liberdade condicional após a soltura, ficha criminal permanente. Ele não poderia votar, não poderia possuir armas, e a maioria dos empregos profissionais estaria fechada para ele para sempre. Ele não olhou para mim quando a sentença foi lida. Não olhou para ninguém. Minha mãe se declarou culpada de uma acusação menor: cumplicidade após o fato. Ela sabia da venda, ajudou a encobrir e repetiu as mentiras do meu pai quando a avó fazia perguntas. Sua sentença foi de 3 anos de liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário. Sem tempo de prisão, mas ela era solidariamente responsável pela restituição financeira. O tribunal ordenou que pagassem R$1.800.000, a diferença entre o valor devido e o valor real. Eles não tinham meios suficientes. Ningu é macavá que oitinama. Mas eles tinham mate vos. Suas contas de privida, ninquiá privada. Rimilho choi 8.000. A diferença. A entre o valor divende e o valor real. Eles na aproximadamente o tinham esse dinheiro. Ninguém achava que tinham, mas eles tinham mativos. Suas contas de previde não sa privada, 800.000 acumulados em 30 anos, foram confiscadas. O patrimônio da casa onde moraram por 25 anos foi usado para quitar o restante, sendo a casa refinanciada ao máximo. Total recuperado, R$1.700.000. O SR, R$1.700.000. O SR 100.000 restantes viriam de penhora de salários futuros. Minha mãe, aos 57 anos, passaria o resto da vida profissional pagando o que roubaram de mim. Seus planos de aposentadoria se foram. Sua segurança financeira se foi. Seus anos dourados de viagens foram substituídos por um pequeno apartamento alugado e um emprego que ela teve que aceitar como recepcionista em uma clínica médica. Eu não me senti feliz com isso, mas também não me senti culpada. O negociante enfrentou suas próprias consequências. Teodoro Medeiros não pôde ser acusado criminalmente. Ele alegou que não tinha como saber que a guitarra era roubada. Mas a responsabilidade civil era outra questão. Ele fez um acordo extrajudicial, devolveu os R$350.000 da compra e pagou mais R$350.000 em danos. Seus honorários advocatícios provavelmente dobraram isso. Pior que o dinheiro foi a reputação. A notícia se espalhou rápido na comunidade de instrumentos vintage. Instrumentos de luxo comprou uma Gibson Les Paul roubada de um vendedor que obviamente não tinha o título de propriedade. Pagaram menos de 20% do valor e fizeram o mínimo de perguntas. Outros colecionadores começaram a falar. Outros vendedores surgiram com reclamações. Em 1 ano, a loja fechou permanentemente. 30 anos de negócio perdidos porque ele foi ganancioso com a guitarra errada. Meu irmão Paulo não foi legalmente responsabilizado. O tribunal aceitou que ele acreditou nos nossos pais. Mas R$340.000 de dinheiro roubado pagaram por sua cozinha. Moralmente, ele devia. Legalmente, não podia ser forçado. Ele acabou pagando de outra forma. Com os bens dos nossos pais confiscados e nosso pai na prisão, não havia mais dinheiro da família, nem rede de segurança. Gabriela, sua esposa, viu a situação claramente pela primeira vez. Seus sogros eram criminosos. A família do marido estava publicamente desonrada. A vida confortável para a qual ela se casou acabou. Ela pediu o divórcio 6 meses depois.
Sem escândalos, sem confrontos dramáticos, ela apenas decidiu que o custo de ficar era maior que o custo de sair. Algumas pessoas casam por amor, outras por dinheiro. Gabriela casou pela ideia de que as coisas seriam sempre fáceis. Quando pararam de ser, ela também parou. Paulo vendeu o fogão, vendeu as bancadas de mármore, vendeu os armários planejados, conseguiu R$100 mil por tudo. Equipamentos de cozinha usados não mantêm o valor. Ele aceitou um emprego de vendedor em uma loja de departamentos, seu primeiro emprego real em anos. Ele vive na mesma casa agora, com bancadas de fórmica e eletrodomésticos básicos, e sem esposa para reclamar deles. Não nos falamos muito, mas também não nos odiamos. Minha avó mudou seu testamento. Ela não anunciou, não fez cena, apenas se reuniu com a advogada. Ricardo Oliveira, seu único filho, receberia exatamente R$1, o suficiente para evitar que ele contestasse. Não o suficiente para importar. Paulo Oliveira receberia fotografias de família e cartas pessoais, coisas com valor sentimental, que não podem ser vendidas. Liliana Oliveira receberia todo o resto, a casa, as economias, o que restasse. Eu disse a ela que ela não precisava fazer isso. Ela olhou para mim com aqueles olhos aguçados que já tinham visto tanto. Passei 40 anos protegendo um homem que não protegia ninguém além de si mesmo, disse ela. Isso acabou agora. Você é minha família. Você sempre foi. 6 meses após o julgamento, visitei-a com a guitarra. Eu estava tendo aulas. Ainda não era boa. Meus dedos erravam as casas e meu ritmo era instável. Eu só conseguia tocar 3 músicas completas sem erros. Mas toquei uma delas para ela, a primeira música que ela me ensinou, sentada em sua sala quando eu tinha 8 anos. Eu não me lembrava dela até começar a aprender de novo, mas minhas mãos se lembraram. Ela ouviu com os olhos fechados. Quando terminei, o quarto estava silencioso. A luz do fim de tarde entrava pelas janelas. A guitarra estava quente contra meu peito. Eu sabia que você cuidaria dela, disse ela. É por isso que ela sempre foi sua. Eu assenti. Não conseguia falar. Sentamos juntas por um longo tempo depois disso, sem conversar, sem precisar. A guitarra valia R$2 milhões, mas esse nunca foi realmente o ponto. Ela valia o fato de eu ter sido acreditada, valia o fato de eu ter sido escolhida, valia saber que alguém me viu claramente e decidiu que eu importava. As pessoas que realmente te amam nunca pedem para você se diminuir para que outra pessoa possa se sentir maior. Obrigado por assistir. Mais das minhas histórias mais emocionantes já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Prometo que você vai adorar. Vejo você na próxima.